Olá pessoal, estamos na aula 10, linguagem de programação web. Vamos continuar aqui falando sobre PHP e integração com banco de dados MySQL. Então, como foi iniciado na aula anterior, vamos continuar aqui com o nosso CRUD, né, em PHP. A aula anterior foi feita a questão da conexão e da inserção de dados, né? Nesta aula vou falar praticamente somente sobre consulta e suas características, né? Sua funcionalidade. Então, o objetivo desta aula em específico é aprender como realizar uma consulta, filtrando por determinado campo e fazer um relatório, que também não deixa de ser uma consulta, ordenado por nome em ordem crescente para impressão. Então, relembrando aqui a nossa tabela, né, da base de dados. Nossa tabela que foi usada na aula anterior, de uma agenda. Uma tabela bem simples, contendo esses campos básicos aí. Código, nome, sexo, e-mail, telefone, observação. Então, consultando no banco de dados MySQL. Então, em muitas situações, listar todas as informações de uma tabela do banco de dados não é uma boa opção. Tabelas que possuem grande quantidade de dados aumentam o tráfego da internet para trazer todas essas informações para a página. Para selecionar determinadas informações do banco de dados, usaremos a cláusula where dentro do select, como vocês já viram na disciplina de banco de dados. O que veremos aqui é como pegar os campos de um formulário para fornecer como limite para a consulta e exibir a resposta na mesma página. Então, como foi falado na aula anterior, tipo um pré-requisito é entender sobre o banco de dados. Mas de qualquer forma eu vou estar explicando também os comandos aqui relacionados a banco de dados também. Então, nada melhor do que entender, para entender, né, do que um exemplo prático. Então já vou mostrar aqui um exemplo, o pesquisar.php, que estaria incluso em algum link da nossa agenda, né? A agenda que foi iniciada na aula anterior. Então aqui a gente tem um formulário básico aqui. No action, passando aqui um link, uma variável, né, utilizando o método get, uma variável link ali, igual a pesquisar.php. Aqui supondo que você esteja carregando, né, esse arquivo numa seção conteúdo dentro do seu index.php. O método que estamos utilizando é o post. Então eu ia fazer até por um campo, resolvi fazer por dois aqui, porque pode surgir essa dúvida, né? E se eu quisesse fazer em dois ou mais campos, né? Então a funcionalidade aqui é a mesma, né? É só estender. Nesse caso aqui deste exemplo vão ser só dois campos. Caso queira três ou mais, é só estender as opções, né?
Então temos aqui um select de name igual a tipo, e as opções, né? Os options. O primeiro option com value igual a nome seria para uma pesquisa por nome. O segundo option, value igual a e-mail, seria no caso uma pesquisa por e-mail. E se eu quisesse ter outras opções, ele fazia outros options só mudando o value, né? E dando outras opções para que o usuário possa pesquisar, né? Então aí temos uma seleção, uma combo box com duas opções. Um campo, input type igual a text, um campo do tipo texto, the name igual a txt pesquisa. Max length, máximo comprimento, né, deste campo aí é 40 caracteres. E o botão submit para enviar as informações com value busca. Então a hora que eu clicar no botão busca, ele vai enviar para o pesquisa.php o tipo, qual é o tipo de pesquisa, vou pesquisar por nome ou por e-mail, e o campo texto, né, o txt pesquisa. E logo abaixo do formulário vai estar o meu PHP, né? Então neste caso ele está chamando o próprio arquivo, e logo abaixo do formulário vai estar carregando as informações, né? As informações do PHP com a pesquisa no banco, montando a tabela de resposta, né, caso existam os dados, né, da pesquisa. Então, um detalhe aqui que na primeira vez que você chamar a página, né, do PHP, a primeira vez que for carregado, né, a questão daquele formulário, ele vai apresentar algum erro dizendo que não existe aquelas variáveis, tanto a variável tipo como a variável txt pesquisa, né? Então tem que ser feita uma verificação no PHP, porque aquelas duas informações só vai existir após a segunda chamada, né, da página, na página pesquisa.php. Então, para poder verificar, né, se a variável tem alguma informação ou não, a gente utiliza esse comando chamado is7. Esse is7 ele retorna verdadeiro, retorna true, se a variável já foi declarada, se a variável possui valor, né? E falso em caso contrário. Então a sua sintaxe é is7 variável. Então essa é uma das funções do PHP que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Também vamos precisar de outras duas funções para manipular as informações do banco MySQL usando PHP. Então, deixei essas duas funções separadas aqui para a gente analisar suas funcionalidades. MySQL underline affected underline rows, MySQL affected rows. Como parâmetro tem a conexão que você realizou lá no conectar.php, né, aquela variável de conexão. Essa função MySQL affected rows, ela vai retornar o número de linhas afetadas de diferentes consultas. Então, se você fez um select para selecionar dados, ou um update para atualizar, ou um delete para excluir, então através desta função você pode verificar se foi efetuado, né, esse tipo de consulta, essa pesquisa. Então, e ele retorna o número de linhas afetadas, né? Caso não afetou nenhuma linha, ele vai retornar 0, né? Se for numa pesquisa, não encontrou nenhum registro, né? Se for uma atualização,
ou excluir algum registro também, né? E outra função que a gente vai utilizar aqui é o MySQLi fetch ASOC, né? É MySQLi underline fetch underline ASOC, que recebe como parâmetro o resultado, né, o result, que seria o resultado de uma consulta que você efetuou no banco. Então, o que faz essa função? Ela busca uma linha de resultado como uma matriz associativa. Então, ou seja, ele traz uma matriz onde eu posso estar buscando as informações através do nome dos campos da tabela que vai estar lá na base de dados. Então, no nosso caso, por exemplo, poderia buscar uma informação através do código. Então, ele vai lá no campo código e busca a informação. Ou lá no nome, vai lá no campo nome e busca a informação que eu quero. Então, através desses nomes de campos que estão lá na tabela, você pode puxar as informações do resultado da pesquisa. Então, por isso que o parâmetro até do MySQLi fetch ASOC é o resultado da pesquisa. Uma query que você fez antes, né? Um select que você efetuou antes. Então, os nomes do campos retornados, eles vão diferenciar a questão de maiúsculas de minúsculas. Então, é até um cuidado que a gente deve ter na hora de criar a tabela, é a questão do nome dos campos lá na tabela. De preferência, declarar eles em minúsculo. E outra questão é no código PHP também não confundir, né? Não colocar alguma letra em maiúscula, porque vai dar diferença na hora que você está puxando, né? Querendo retornar um campo, né? Dessa matriz associativa. E caso ele não encontre nenhum dado, ou ele chegue, né? Como a gente pode estar lendo mais de um dado de resultado, e ele chega no final, então tem essas duas situações, ele vai retornar null se não houver mais linhas no conjunto de resultados. Então ele retorna null para alguma variável que vai estar recebendo essa função, essa matriz associativa. Então, caso não encontre nenhum resultado, ele retorna null. Esse null vai servir para a gente fazer uma verificação, né? É como se fosse falso, um falso. Não encontrou mais dados nenhum, né? Nenhum resultado. Então, agora conhecendo, né, essas funções, a gente vai poder dar prosseguimento aqui para o nosso pesquisar.php, né? Então vamos para mais algum detalhe aqui. Vamos ver, na primeira vez que a página é chamada, não temos nenhuma variável. Na segunda vez em diante, a página recebe as variáveis tipo e txt pesquisa do formulário, via método post ou get. No caso do nosso exemplo, método post. Podemos utilizar qualquer uma dessas duas variáveis para testar quando o PHP será executado. Então, qualquer uma das duas variáveis a gente vai poder testar usando o iSet. Dentro do PHP, obtém-se o tipo de pesquisa que será feita por nome ou por e-mail, através do campo tipo, e monta-se o SQL correspondente, com o valor digitado em txt pesquisa. O resultado é mostrado em forma de tabela. Vou usar aqui a forma de tabela, né, para mostrar os dados de forma organizada. Então, continuando aqui, esse PHP aqui vai estar logo abaixo daquele formulário de pesquisa. Então, faço a inclusão do arquivo conectar.php, que é aquele arquivo de conexão que a gente viu na aula anterior. E aqui eu faço uma análise usando o iSet, a função iSet, para verificar se o campo tipo foi preenchido, se ele existe de fato. Se ele foi passado como método post, né, do formulário. Então, se if iSet, né, post tipo, então se existir algum tipo de conteúdo nesse campo,
Então eu prossigo, daí eu realizo a leitura desse campo tipo utilizando a função post, guardo dentro da variável tipo. Lembrando que essa função post ela é de fato toda em maiúscula, né? Não pode esquecer desse detalhe, senão ela não funciona. Ela faz parte da sintaxe, né? E estamos recolhendo aqui a variável tipo e a pesquisa, né? O txt pesquisa, guardando dentro da variável pesquisa. Está sendo montado o SQL aqui, uma variável SQL está recebendo o select from agenda, né? Selecione todos os campos, né? Aquele asterisco é todos os campos. Selecione todos os campos da tabela agenda. Então, no lugar do asterisco, eu poderia estar colocando quais campos eu poderia querer, né, dessa informação. Isso seria importante. Se a tua tabela possui muitos dados e você quer selecionar somente alguns, até por uma questão de tráfego de dados, né, na internet, manipulação desses dados, poderia estar selecionando ali no lugar daquele asterisco, né? Então, select, nesse caso aqui está selecionando todos, asterisco from agenda, a cláusula where, onde, a variável tipo. Lembrando que esse tipo aqui vai ser ou nome ou e-mail, né? Que você vai selecionar na combo box do form. Like, nesse caso aqui é parecido, a gente interpreta como parecido. E temos ali a variável pesquisa, que vai ter o txt pesquisa, que é o texto que você vai digitar no formulário lá. Ó, note que tem um símbolo de porcentagem antes e um símbolo de porcentagem depois. Isso aqui seria um coringa, né? Seria, quer dizer que pode ter qualquer coisa antes da palavra do texto, né? No txt pesquisa, a variável pesquisa. Pode ter qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois. Então, por exemplo, se eu estou procurando por nome e eu não sei muito bem o nome é difícil pronunciar, mas eu sei um sobrenome, eu poderia estar digitando o sobrenome aqui da pessoa e ele traria todos os registros que tem aquele sobrenome. Por quê? Eu estou usando aquele caractere porcentagem ali, que é um coringa que vai trazer qualquer informação que tenha. Então pode ter qualquer informação antes ou qualquer informação depois da palavra. Isso é interessante para tornar mais dinâmico a pesquisa, né? Porque senão você teria que saber o nome inteiro dessa pessoa, né? Ou o e-mail inteiro, né? Se você não usasse porcentagem antes ou depois. Ele traria, iria fazer a comparação, né, com campos sem se preocupar com o que tem antes ou depois e trazer exatamente, né, aquele tipo de informação. Neste caso, como é uma agenda, eu posso ter várias pessoas com o mesmo nome, ou várias pessoas, no caso do e-mail nem tanto, mas várias pessoas com o mesmo nome, né? Então é interessante usar esse tipo de pesquisa. Agora, logo abaixo do select do SQL que a gente criou, né, tem uma variável res que está recebendo o MySQL eQuery, ou seja, eu estou executando, né, o meu SQL, né, e vai trazer o resultado ali, todo o resultado desse select. Logo abaixo, um if para verificar. E estamos usando aqui uma funçãozinha do MySQL Affected Rows, usando a variável de conexão. Esse MySQL Affected Rows, que é a função que a gente viu anterior ali, que vai retornar o número de linhas da pesquisa. Então, quantas linhas de registro eu tenho? 1, 2, 3, nenhuma. Se ela retornar 0, então vai dar aquela informação ali, ó, echo registro não encontrado. Agora, se retornar qualquer coisa diferente de 0, né, maior que 0,
Então vai entrar no else. Vai entrar no senão. Entrando no senão, vamos começar a criar a tabela para apresentar os dados. Certo? Essa tabela aqui, ó, nota que toda a tabela está sendo criada dentro do echo. Do comando echo, que é o comando escreva do PHP. Né? Então tem um echo inicial ali. Estou iniciando a tabela, table, ó, tr, criando nova linha e montando todo o cabeçalho, né? O cabeçalho da minha tabela, usando as tags th. Então eu vou estar apresentando aqui o nome, o e-mail e o telefone. E vou ter aqui um último campo da tabela que vai ser o editar. Esse editar sempre vai estar aparecendo um X. A gente vai ver logo abaixo ali. Seria para a próxima aula que a gente vai ver sobre a questão do alterar e excluir. Então esse editar, a hora que eu clicar nesse xizinho do campo editar ali, ele vai jogar todas essas informações para um formulário. A gente vai ver na próxima aula como que vai fazer isso. E nesse formulário vai ser possível você editar os campos e vai ter as opções lá, ou alterar ou você excluir esse registro. Logo abaixo desse cabeçalho que a gente criou aí da tabela, temos um laço de repetição. Esse laço de repetição vai servir para mostrar mais de um registro, caso a pesquisa retorne mais de um registro. Né? Como é aquela situação que eu falei, às vezes pode ter mais de uma, com certeza vai ter mais, né? De uma pessoa com o mesmo nome. Uma agenda aí com mais dados, né? Com mais informações. Ó, dentro do enquanto, estou usando uma própria variável registro para verificação. Ó, essa variável registro está recebendo a função MySQLi fetch assoc. Lembrando que essa MySQLi fetch assoc vai trazer uma matriz associada, né? Usando a variável res, que é a variável que está recebendo a pesquisa da execução do meu select, né? Da execução do SQL lá. Então vai trazer uma matriz associada e gravar dentro da variável registro. Caso não tenha essa matriz associada, vai devolver null. Né? E a hora que for null, a hora que não existir mais dados, ele sai do laço de repetição, do laço enquanto. Mas enquanto tiver dados para ser feita a leitura, porque ó, nesse caso ele faz a leitura e ele passa o apontador para o próximo registro. Então, caso ainda tenha dados para ler, ele vai ler o próximo registro. Se ler o próximo registro, aponta para o próximo. Se o próximo não existir, é nulo. Então ele para a execução do laço while aqui. Então, fez a leitura do primeiro registro, existiu o dado, é verdadeiro, existiu dados, então ele vai entrar dentro do laço while. Entrando dentro do laço de repetição, eu começo a capturar todas as informações, usando a variável registro ali, que está recebendo a matriz associada, e através dos campos da tabela, que seriam os campos da tabela que você criou no banco de dados, você começa a puxar as informações. Então, ó, tem a variável code, que vai receber o código, a variável nome, que vai receber o nome e assim por diante. Ó, o sexo, o e-mail, o telefone e uma variável obs, que vai receber a observação. Então, coleto todas as informações do meu registro da tabela na qual eu fiz a pesquisa anteriormente. Tendo todos esses dados, eu começo a montar, né, todas as linhas da tabela através do comando echo ali. Então, o echo tá os dados da tabela, né, tr para criar nova linha e os tds para criar as células, né, as células da linha, cada célula da linha correspondente. E vai ser impresso o nome, o e-mail e o telefone.
E note que a última coluna, que é aquela que eu falei que vai ter o X. E o X está tendo um link ali, ó. Um link, href igual. Então eu estou passando lá para o meu arquivo index.php, estou passando o link dizendo que a página que vai carregar é pesquisa.php. E nisso estou passando o código da pessoa que eu vou carregar futuramente lá num formulário para edição ou para excluir os dados. Então aqui já estou preparando já este campo já para aproveitar já na questão da alteração e exclusão. Nisso, então fecha a estrutura de repetição e ele vai estar imprimindo, né, todos os registros de acordo com a pesquisa. Acabou o laço de repetição, fecho a tabela, né, fecho as chaves do meu if e assim por diante. E no final fecho o PHP. Aqui outro exemplo seria outro arquivo, né? Um relatório.php, usando o mesmo exemplo da agenda. No caso é o exemplo de pesquisa. A única diferença é que aqui eu vou usar o modo de pesquisa um pouquinho diferente só para mostrar que poderia ser feito de outra forma. Mas é o modo de pesquisa. Então aqui eu vou ter o meu formulário. Só que neste caso aqui ele vai carregar numa página independente. Uma página não vai carregar numa seção conteúdo de uma página principal. Note que no Form Action está chamando o próprio arquivo relatório.php, mas ele vai ser carregado numa aba diferente ou numa janela diferente. Porque eu vou querer mostrar esses dados e vou querer imprimir esse resultado. O resultado dessa pesquisa. Então tem o Form Action ali, relatório.php, vou ter o campo, vou pesquisar pelo nome, 2 pontos, tem um campo text do tipo nome, né? Tipo text, né? Name, nome. Também estou limitando ali em 40 caracteres, o max length. Temos um campo input ali, submit com o valor busca, vai fazer a busca. E logo abaixo o PHP, que vai pesquisar e mostrar todos os dados da tabela. Então, continuando aqui, agora é a questão do PHP. Esse é o PHP que vai ser mostrado logo abaixo do formulário. Então, o include do conectar, o nome. Então, aqui é só para também mostrar um artifício diferente. Ao invés de usar aquele i7, né? Então, estou usando ali um request, a função request do PHP, também para mostrar essa função também. O que essa função faz? Ela vai capturar, tanto faz se for get ou post. Então ela serve para ambos. Deve ser usado com cautela, mas é uma possibilidade também de uso. Usar essa função request. Então estou usando o request e o campo nome que eu vou capturar lá do meu formulário. Notem que tem um arroba ali na frente do request. Esse arroba serve para suprimir o erro. Lembra que eu falei que na primeira leitura do PHP ele vai trazer um erro porque essa variável de fato não existe. Ainda não existe. Ela passa a existir a partir do momento que eu clico no botão buscar e ele faz o submit, né, envia esse campo via método post, né, para a própria página. Então esse arroba ele serve sempre para suprimir erros, né? Também deve ser usado com cautela. Temos o select, que vai estar dentro de uma variável SQL. E esse select aqui eu fiz um pouquinho diferente para a gente até analisar aqui. Olha, select from agenda. Eu podia até estar escolhendo, né, selecionando os campos. No caso estou selecionando todos. Where, nome, like, nome. Estou usando o mesmo método de pesquisa que eu utilizei lá anterior.
Ou seja, não importa o que tiver na frente ou depois, tanto que tenha esse nome incluso, né, no campo nome lá na tabela. Então pode ser um nome, um sobrenome, o último nome, uma letra, né, apenas uma palavra, né, qualquer parte do nome que tiver vai estar sendo está sendo feita essa pesquisa. Daí note que na continuação ali tem um order by. Então, lembrando, esse order by é ordenado por. Então, vou usar uma ordenação. Ordenado por nome. E coloquei ali um ASCII. Podia ser ASCII ou DESC. Né? ASCII para crescente e DESC para decrescente. Né? Então, aqui estou ordenando em ordem o nome, pelo campo nome, em ordem alfabética, né? Em ordem crescente. Executando ali no result, a variável result está recebendo ali a MySQL e carry. Executando o SQL. Embaixo estou verificando, através da função MySQL effect_rows, verificando se vai retornar alguma linha dessa pesquisa. Né? Se não retornar nada, se retornar zero, vou dizer que a agenda está vazia. Não tem nada, não tem informação. Se não, vou começar a construir a tabela. Na tabela com os resultados. Então, primeiro eco ali iniciando a tabela, criando a primeira linha com o cabeçalho das colunas, né? Nome, sexo, e-mail, telefone, observação. Então, está sendo carregado, aí está sendo nomeado os nomes das colunas. E agora eu começo, faço o meu enquanto, assim como foi feito lá na pesquisa. Então tenho enquanto a variável registro que está recebendo MySQL e fetch_assoc do result, que é um resultado do SQL, do select. Capturo todas as informações da linha do registro através dos campos correspondentes da tabela, né, da matriz associada. Então capturo ali código, nome, sexo, e-mail, telefone, observação. Então, e através de um eco começo a imprimir as linhas, né? As linhas do resultado. Então está sendo impresso ali, nome, sexo, e-mail, telefone, observação. Então de fato aqui nesse while, nesse enquanto vai estar sendo feito uma relação de todos os campos. Certo? Se eu não preencher nada naquele formulário de pesquisa por nome lá, ele vai me trazer todos os dados da tabela, neste caso que está aqui. Tudo que tiver na tabela ele traz, e como o resultado está sendo feito uma pesquisa ordenada, por nome de modo crescente, vai trazer tudo em ordem alfabética, os nomes aqui. No final eu tenho um echo, um barra table, e tem um echo ali embaixo com um botão com valor imprimido. E dentro desse botão tem uma função ali, uma função chamada onClick, uma função nova para a gente aí. Essa onClick quer dizer que a hora que eu clicar no botão eu quero que faça tal coisa. Então, onClick, a hora que clicar no botão imprimir, ele vai chamar um método do JavaScript que vai ser interpretado pelo próprio navegador. Então, JavaScript vai chamar o método window.print. Então, vai chamar o método de impressão para a impressora, que seria equivalente a você dar um Ctrl mais P na página, né? Um Ctrl P na página, que ele abre aquela propriedade de impressão, propriedade da impressora para você poder imprimir o conteúdo da página, certo? Nesse caso, eu estaria imprimindo o conteúdo de uma relação, né? De um relatório da minha agenda. E nisso eu termino aqui o relatório.php, fechando o if, fechando o PHP. Então, assim, encerro essa aula sobre pesquisa, né?
pesquisa, relatório, não deixa de ser uma pesquisa também, e só mostrar, né, a relação, poder tabular essas informações. E lembrando que qualquer dúvida pode ser mandada para o meu e-mail. Na próxima aula eu vou falar sobre a questão da alteração e exclusão de dados, para a gente poder encerrar a questão do CRUD. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.